como eu falei, esse programa é o programa de entrevista, mas hoje, em especial, eu trouxe para o nosso programa uma homenagem. É uma homenagem especial que eu quero fazer às grandes figuras do rádio de Humaitá. Como eu digo, eu não sou radialista, eu estou comunicador de um programa que deseja discutir com a população humaitaense, autoridades, empresários, os problemas de nossa comunidade. Para tanto, convidei duas pessoas muito caras no meu sentimento, maravilhosas de nossa comunidade, para homenagear esse momento, essa espaço-temporalidade do rádio. Essa continuidade são pessoas que deram continuidade ao rádio, essa coisa, esse organismo tão precioso e necessário à nossa cultura, divulgando de uma maneira específica todo tipo de informação. Hoje, nós sabemos que existem vários tipos de mídias, mas o rádio ainda é o instrumento de divulgação mais democrático que existe. Bem, agora vamos ouvir o nosso primeiro entrevistado, Juca Mota. Falado aqui, nos idos de 1985, quando o professor Gilberto Mestrinho, que era governador do Amazonas, chegou aqui e chamou o Roberto Rui, que era o prefeito atual, disse assim: Roberto, eu estou trazendo, eu vou lhe dar uma rádio do povo, para você tomar conta. E nós estávamos mesmo esperando isso, sabe? Ela foi instalada em tempo recorde. O Roberto, de uma verba extra dele lá, porque realmente o Roberto era como um filho mais velho do professor Gilberto Mestrinho. Tudo que o Roberto queria, o professor Gilberto Mestrinho dava para ele. E realmente ele mandou chamar esses dois rapazes que eu falei aí, Claudinete de Almeida, que era um técnico e radialista, e Antônio de Moraes. Foi quando nós começamos a aprender. Ele começou a dar algumas instruções, como era que a gente se comportava atrás do microfone. Não era preciso estar gritando, não era preciso falar muito difícil, tá entendendo? Mas o radialista em si, ele tem que ler muito. Ele lê muito. Olha, eu ainda não perdi a memória, porque eu leio muito. Não leio um livro por dia porque eu não posso. A minha vista já não aguenta mais. Mas sim, como eu estava dizendo, então a primeira rádio instalada dentro de Humaitá, pioneira, foi a Rádio Vale do Rio Madeira. Eu comecei com serviço de alto-falante. Dom Miguel da Versa, em memória também, póstuma, ele vendo que eu gostava muito de falar, ele me deu 2 bocas de alto-falante, um amplificador e uns fios, e eu montei na caixa d'água, ali do lado da prefeitura. E ali nós começamos, chamei mais uns amigos, e nós começamos a falar em serviço de alto-falante. Você sabe que é completamente diferente um serviço de alto-falante de uma rádio de difusora. Quando eu fui para a rádio, eu estava completamente desnorteado, quando um jovem rapaz que hoje está, se eu não me engano, está em Ji-Paraná, colocou, disse: Juca, pelo teu porte, pelo teu jeito, tu gosta muito de cultura, eu vou botar o nome de Casarão do Forró. E esse nome ficou todo o tempo como Casarão do Forró. Agora não, né? Na 104.9 FM, o nome do meu programa é Raízes da Terra, no qual eu falo as reminiscências históricas aqui da cidade de Humaitá. Então, Dalmas, eu espero que o teu programa tenha êxito, que vai ter, porque você é um sujeito despachado, você é um cara que já está quase que inteirado com a sociedade humaitaense, tá entendendo? E pelo o tópico do programa, você vai se sair bem. Se defender de ajuda para melhorar mais o seu programa, não é necessário eu ir lá.
Você pode vir aqui, dentro de 1 hora eu te repasso um bocado de coisas que eu tenho aí, tá entendendo? Tanto daqui como de Porto Velho e de outro canto. Eu tenho livros deixados pelo Raimundo Neves, que era escritor e poeta Raimundo Neves, falecido Recentemente. que, rapaz, nos dá uma vasta ideia do que foi esse Humaitá. Porque foi o único camarada que teve acesso ao livro de tombo da prelazia no Livro de Humaitá. Que ele foi para o seminário, eu também fui, mas já fui em outro seminário. E o Dom Miguel gostava muito dele, porque ele era um cara humilde, abnegado, prestativo, e queria escrever um livro. O Raimundo não era para ter morrido, Dalmas. Ele dedicou a sua vida, ele criou quantos filhos? 9, né? 9 filhos. Todos são doutores, quando não técnicos. Além disso, naquele entremeio, ele escreveu 8 livros. Você vai encontrar lá na Livraria Central. E ele, um dia, nós almoçando ali, ele disse para mim: Juca, eu estou no fim. Me dói a garganta, não como direito, preocupado em lançar livro, preocupado em falar com o prefeito, com o vereador, com o governador, com o deputado, em busca de auxílio, de remuneração, porque eu sou um cara que ele ganhava pouco, ele ganhava o salário. E o Raimundo foi se desprendendo, foi. Você sabe que o nosso corpo é uma matéria. E ele me disse: Juca, eu estou no fim. Digo: não, você não está não, você ainda vai. Ele chegou a lançar o último livro, não aqui, lançou em Porto Velho. Eu não fui. Então, meu amigo, isso aqui é só uma parte do histórico da rádio. Depois, através de uma associação, o Nelson Vanazzi, que é o nosso presidente lá da 104, se reuniu mais uns amigos, abriram uma associação e trouxeram a 104. Alguns se ausentaram, mas ele tomou conta. E hoje a 104 é bem ouvida. Você vai ver. Vai ter gente que... Você não vai ter tempo do telefone, porque só é 1h15 sua, né? Como o meu. E eu só tenho 1 hora e pouco. Então não dá pra gente estar no telefone. Alô? Tá, entende como é que é? Você já tem que ir pronto. Ou a menina recebe o telefone lá para lhe repassar. Ela diz o que é que você desejar. Queria que o sargento Dalma dissesse assim, reclamasse assim. Porque se você for estar no telefone, você perde tempo. Tá entendendo? Porque você ali, isso aqui já é matéria para o seu programa. E o que me resta é que você faça um bom programa. Tá entendendo? Você vai ser meu crítico e eu vou ser o seu crítico. Com certeza. Então, é isso que eu desejo a você, mais um colega, mais uma pessoa, para dar ânimo, dar impulso à nossa 104.9 FM. Com certeza, meu querido amigo Juca Mota, uma figura ímpar, né, da sociedade humaitaense, da cultura. O senhor tem uma história que se permeou, né? Nós estamos entre séculos. Entre o século XX e o século XXI. 21, exatamente. Então, o senhor viu passar sistemas de tecnologia diferenciadas, né? O senhor começou talvez lá com o boca de ferro, que a gente chama, né? O boca de ferro. Boca de ferro. E depois passou por um sistema análogo, que era o sistema inicial das rádios AM. E depois veio os transistores. Aí passei para 104 FM. Que já é um sistema digitalizado. Eu né? não era eu não era um radialista de FM. Eu era de AM. Eu tinha 2 horas, 3 horas de programa. Tá vendo? As pessoas, às vezes, quantas pessoas entristecidas por, às vezes,
faltar as coisas em casa, ou porque brigou com a mulher, tudo e tudo. E aquilo tudo tinha acontecido comigo e eu jogava. Eu tinha um momento do brega. Aquilo ali você morria de achar graça, que eu selecionava as músicas baseado no sofrimento de alguém ou pelo que eu já tinha passado. Certo. Só que na 104 ninguém não pode fazer isso, porque ela é restrita. A nossa rádio, a 104.9, é uma rádio comunitária. Comunitária. Então ela obedece uma legislação específica. Exatamente. Mas isso tocou num assunto interessante. Lá no começo, no final dos anos 90, dos anos 80, início dos anos 90, como é que o rádio se comportava em Humaitá? Como é que as pessoas se relacionavam com o rádio nessa época? Olha, a televisão chegou aqui já de 85 para 90. Nós se reunimos aqui. Aqui tinha repetidora. Meu pai. Vinham os cartuchos. Vamos dizer, a novela fulano de tal, né? A Indomada. Aí vinha 10 cartuchos. Aí passava todo dia na repetidora. Mas aqui não tinha a antena. E nós começamos a fazer bingo, festa, leilão e etc. Juntamos o comércio, que era pequeno, não tinha essa quantidade. Aí nós arrumamos o dinheiro e mandamos buscar uma em São Paulo. Até hoje tem lá. Você pode ver lá na Rede Amazônica de televisão, ela modificou, mandando os receptores, etc., né, que já tinha antena. Mas a antena foi o povo. O povo que comprou da cidade através de... O povo que comprou, e ela, quando adentrou aqui na cidade, eu queria que você visse. Pensa assim que era o governador que ia entrando. Foguete, nós demos uma volta, só tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, tinha só 14 ruas. E televisões? Tinha poucas também, né? Televisão só quem tinha dinheiro. Tinha televizinho, por exemplo, eu comprava uma... Tinha que deixar a janela aberta, os vizinhos ficavam tudo olhando as novelas. Pelo menos as novelas. Vinham os cartuchos, né? Metia. Aí passava como fosse assim um DVD. Tudo isso assisti. Então são coisas, né, que a gente tem que... São histórias e causos. E causos, exatamente. Pois é, Dão, é isso aí, companheiro. Meu querido, agradeço muito ao senhor. Espero em breve estar de novo, mas com outro assunto, né? Eu quero explorar assunto, essa questão dos causos de Humaitá. E nós temos muito assunto. Quando alguém puxa, eu vou me retrospectando alguma coisa. Porque tem gente, por exemplo, que muitas vezes tem condições financeiras, ou por má alimentação, o cérebro diz, sim, ele atrofia. Ele alimenta, né? Aí atrofia e a gente vai perdendo o tempo. Mas eu saio, quando eu vou ali no banco buscar o meu benefício, às vezes eu fico olhando as pessoas, senhor Juca, digo, quem é a senhora? Quem é o senhor? Aí diz, você é filho de quem? Eu conheci teu pai e tua avó. Aí aquilo vem de repente. Muito obrigado, amigo Juca Mota. Uma personalidade ímpar, né, da sociedade humaitaense, tanto pela cultura, essa experiência no rádio. E agora nós vamos passar para uma outra entrevista que eu procurei equilibrar com o Juca, uma pessoa que, como eu falei antes, né, ultrapassou eras do século XX para o século XXI, e trazer também para discutir sobre o rádio uma pessoa que tem viveu, né, acho que ele nasceu, se criou dentro do rádio, que é o nosso amigo Paulo Silas. E aí, Paulo Silas, tudo bem com você, meu querido? Alô, meus amigos e minhas amigas de Humaitá. Aqui quem vos fala é o seu amigo radialista Paulo Silas, que quero aqui deixar uma mensagem, quero deixar aqui as minhas palavras a todo o povo de Humaitá, a todos os ouvintes do programa Juntos por Humaitá, sob a coordenação do nosso ilustre e querido amigo Sargento Dalmas. Eu gostaria de saudar o nobre companheiro Sargento Dalmas com um cordial bom dia e parabenizá-lo pela iniciativa, né, de ter a brilhante ideia de fazer um programa
voltados aos verdadeiros interesses da população maitaense. Falando um pouquinho acerca de qual a minha visão, aquilo que eu penso, aquilo que eu entendo acerca do rádio, no interior do Amazonas é um pouco complexo, até porque com a chegada da informação, com a chegada da internet, o rádio, ele mesmo que veio a perder um pouco de espaço. Não tão quanto se imagina, mas perdeu. Mas falando um pouquinho acerca do nosso trabalho no rádio, foram 19 anos que nós tivemos a oportunidade de trabalhar com muito afinco, com muito zelo, com muita competência, muita capacidade, querendo levar ao conhecimento da população, dos ouvintes, a boa música, a boa comunicação, a boa informação, a notícia, o comentário, a análise, aquilo que a gente entendia, o ponto de vista acerca de diversos assuntos de interesse da coletividade. Comecei ainda muito novo, muito cedo ainda, com os meus 18, 19 anos, ainda na época do disco de vinil, notadamente você deve se recordar muito bem. E passamos por vários estágios dentro do rádio, passamos depois para o CD, depois para o MD, e por último já chegamos na era da internet, onde a facilidade que você tem de você salvar um artigo, um documentário, de você salvar uma matéria, você salvar uma música, seja ela das antigas ou da atualidade, a era da tecnologia, da informação através da internet, ela nos propicia essa oportunidade. Mas tive vários mestres, vários professores que eu aprendi muito, que eu tive como um espelho. Posso mencionar alguns. O próprio Gilberto Franco foi um dos ícones do rádio aqui na cidade de Humaitá, o José Alves da Costa, o Juca, Nan Batista, e dentre outros valorosos radialistas que a gente teve a oportunidade de trabalhar, Léo da Costa, enfim, a gente teve a oportunidade de trabalhar e absorver de cada um pouco dos conhecimentos para que a gente chegasse ao patamar que nós chegamos. Além disso, tivemos a oportunidade de viajar para fora, fazer cursos, fazer treinamentos, passar sempre por atualizações que pudéssemos nos dar a possibilidade de sempre estar interagindo, sempre estar à frente do nosso tempo. E eu acredito que o rádio fez parte da minha vida, foi um fator preponderante na minha vida, onde fiz uma gama de amigos muito grande, aprendi muita coisa, também levei muitos conhecimentos, e a informação, a experiência que eu obtive ao longo desse tempo todo, para mim foi muito profícua, e foram momentos bons e agradáveis. Quem sabe um dia eu não terei a oportunidade de voltar ao rádio, de voltar a comunicar, de voltar a fazer o que efetivamente eu gosto de sei fazer, e faço com muito prazer, com muito amor. De tal forma que eu quero agradecer a oportunidade que o Sargento Dalmas está me proporcionando, e quero lhe desejar felicidade, sucesso, que você possa obter êxito nessa sua empreitada, nesse seu programa Juntos por Humaitá, aí na nossa valorosa Rádio 104.9, e me colocar à disposição. Se você sentir com o desejo de precisar dos meus préstimos, de precisar dos nossos conhecimentos, da nossa habilidade, se você precisar da mão amiga, pode contar comigo, estarei prontamente a atender o ilustre, querido e inestimável amigo. E desejo felicidades, que você possa fazer sucesso nessa empreitada, que os seus ouvintes possam absorver tudo aquilo que você irá levar de conhecimento a toda a população maitaense, e inclusive que a própria população possa participar, possa estar ativa, possa estar
fazendo parte desse projeto que ora Vossa Senhoria inicia aqui no Rádio de Humaitá. Um grande abraço, tenha um bom dia, que Deus lhe abençoe e que você possa conseguir tudo aquilo que o seu coração almeja. Grande abraço, querido. Felicidades. Paulo Silas, meu querido, muito obrigado. Não tenho palavras para lhe agradecer pelo seu tempo. Você que é um radialista agraciado, homenageado, premiado, me cedeu esse tempo aí. Muito obrigado mesmo, tá? E também ao nosso querido Juca, aos dois, essas figuras ímpares do rádio, da história do rádio, eu desejo sorte de felicidade e um beijo no coração.